A paz do Senhor. Eu quero falar com você que é professor da Escola Bíblica Dominical e nunca passou por nenhum tipo de treinamento e capacitação para ministrar uma boa aula. E também você que talvez até tem uma certa capacitação, sabe como ministrar uma boa aula, mas não tem tempo de preparar o seu material, um slide, por exemplo. Você tem o desejo de ministrar uma aula com slide, com recurso visual, bem interativo, mas não tem tempo, a correria do dia a dia não deixa você sentar ali e preparar esse material e aí, de excelência para ministrar uma boa aula. Bem, é com você que eu quero falar nesse momento. Eu quero mostrar que é possível, sim, você ser um professor de excelência e ter um material didático exclusivo. Eu quero dizer que se você passa por esse tipo de problema, você não está sozinho. Essa é a realidade da grande maioria dos professores da EBD, das nossas igrejas. Do Brasil inteiro, a gente pode ver que existe esse tipo de problema. As pessoas não têm nenhum tipo de treinamento para chegar na frente ali da sala de aula e ministrar uma aula de excelência. Deixa eu contar um pouco da minha história. Meu nome é Herberson, eu sou membro da Assembleia de Deus e dou aula na escola dominical há mais de 15 anos. Já ministrei aula em todas as classes, aí, adolescentes, juvenis, jovens, discipulado, adulto, já fui superintendente e eu digo que eu passei por isso. Quando eu fui escolhido para ser professor da Escola Bíblica Dominical, eu também não tive nenhum treinamento, nenhuma capacitação. Simplesmente fui escolhido ao acaso e cheguei lá, eu tive que me virar sozinho. E com o tempo eu observei que isso era normal. Todo mundo era assim, o professor antes de mim era assim, o que estava trabalhando comigo era assim, o que viria depois seria assim também. Ou seja, parece que eu entrei numa zona de conforto e fiquei ali achando que isso era normal. Ministrar uma aula sem recursos didáticos, uma aula que não envolve os alunos, não é uma aula participativa, eu achava que simplesmente era normal. Eu pensava que a minha aula era boa, mas na verdade não era. Porém, lendo a palavra de Deus, eu vi um versículo que falou muito comigo. Lucas capítulo 17, versículo 10, está escrito, Jesus falou assim: assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Ou seja, quando nós fazemos somente a nossa obrigação, nós somos servos inúteis. Foi Jesus que disse isso. O que Deus quer de nós é o nosso melhor. Deus não quer que nós façamos simplesmente a nossa obrigação. E como professor da escola dominical, a nossa obrigação é só ir lá ministrar uma aula. Pronto, fui lá, ministrei minha aula, peguei a revista, dei uma lida, fui lá, li a revista, expliquei alguma coisinha, cumpri a minha obrigação. Só que a palavra de Deus diz que isso me caracteriza como um servo inútil. Eu não fui além daquilo que eu deveria fazer. Então nós temos que ir além. E o que é ir além como professor da Escola Bíblica Dominical? Ir além é você ministrar uma aula dinâmica, uma aula com recursos didáticos, é você conhecer o seu aluno, saber como cada aluno aprende e aplicar ali, ou seja, um ciclo dentro da sua aula de tal forma que você vai construindo o aprendizado aos poucos, envolvendo os alunos e também, além da aula, você fazer alguma coisa. Ou seja, você ser um professor completo, um professor de excelência, um professor que ministra realmente uma aula transformadora de vida. Isso é, sim, ser um servo útil, um servo que vai além da sua obrigação de simplesmente ministrar uma aula. Entendendo isso, eu comecei a me capacitar, comecei a estudar mais sobre livros de teologia, comecei a estudar sobre educação cristã. E eu não defendo a ideia que tem que ser um teólogo para ser professor da EBD, mas você tem que ter um certo conhecimento teológico. E eu construí esse conhecimento ao longo da minha vida, fui estudando sobre didática para a Escola Bíblica Dominical. E com isso eu melhorei muito as minhas aulas e eu me tornei assim, um professor que eu, claro, preciso melhorar. Mas hoje a minha aula eu me preocupo com o aprendizado e eu vejo que realmente tem aprendizado e transformação de vida. Ou seja, eu estou caminhando para me tornar um professor de excelência, um professor que realmente ministra uma aula boa. E por esse motivo também eu criei o EBD em Foco. O EBD em Foco tem o propósito de transmitir tudo isso que eu aprendi ao longo da minha vida. Então no EBD em Foco, você, por exemplo, que é professor que quer um slide para ministrar uma aula dinâmica, uma aula com interação, uma aula com recursos visuais, você encontra no EBD em Foco o slide em PowerPoint, um slide com animações, um slide super dinâmico que você pode usar na sua classe. Então você encontra esse slide em PowerPoint que você pode modificar da maneira que você quiser e usar na sua igreja. Além dos slides, você encontra também cursos de capacitação, são os cursos baseados nos 4 Cs da educação cristã.
Ou seja, são os 4 conhecimentos necessários para você ser um professor de excelência. Quais são esses conhecimentos? É o conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto e conhecimento de didática. Então o professor tem que ter esses 4 conhecimentos, desenvolver esses 4 conhecimentos para ser um professor de excelência. Dentro do conhecimento de didática, você vai aprender, por exemplo, os estilos de aprendizagem. Quais são as maneiras que os seus alunos aprendem? São 4 estilos de aprendizagem. Nós temos o aluno interativo, o aluno analítico, o pragmático e o dinâmico. Como que você atinge cada um aluno em cada fase da sua aula? Então você vai aprender a preparar a sua aula de acordo com o estilo de aprendizagem de cada aluno seu. E cada aluno também aprende de uma forma diferente. Tem aluno que aprende somente ouvindo, outros aprendem ouvindo e vendo, outros aprendem ouvindo e fazendo. Daí a necessidade de você usar recursos visuais na sua aula e você também realizar dinâmicas. Então, dentro da plataforma, você encontra cursos de dinâmicas, como usar recursos visuais e muito mais. Ou seja, você pode se capacitar para ser um professor de excelência aqui na plataforma do EBD em Foco, tanto com os slides quanto com os cursos. Esses slides e os cursos, eles têm um valor. Imagina o seguinte, um slide desse, que tem imagens de qualidade, animações, 100% baseado na revista. Se você pedir para alguém fazer um slide desse, ele vai demorar, alguém que tem experiência, vai demorar de 8 a 10 horas. E ele não vai cobrar menos que R$100 para fazer um slide desse. Ninguém vai trabalhar um dia inteiro, 10 horas de trabalho, por menos de R$100. Ou seja, você vai pagar muito caro para alguém fazer um slide. É um trabalho árduo. Aqui no EBD em Foco você encontra esse slide por apenas R$ 17,90 por mês. Ou seja, por apenas R$ 17,90 por mês você tem acesso aí a 4 slides, né? Ou seja, todo domingo, com certeza absoluta, você vai ter slide para ministrar uma aula dinâmica, uma aula participativa. Além dos slides, tem os cursos que também custam R$ 17,90 por mês. São vários cursos que estão sempre sendo atualizados, seja todo mês vai ter curso novo, curso que vai aí melhorar a sua aula, que você vai aprender a ministrar uma boa aula e se capacitar dentro dos 4 Cs, que são os 4 conhecimentos da educação cristã. Se você quiser os slides e o curso, fica mais barato, fica R$ 24,90. Então você pode assinar agora. Não perca tempo. Centenas de pessoas já assinaram e estão transformando as escolas dominicais aí pelo Brasil. Ou seja, muita gente já está usando, muita gente já viu a transformação real que causa você ministrar uma aula diferente, uma aula com recurso visual, uma aula bem organizada, uma aula bem preparada. E você não pode perder tempo, né? Se você assinar agora, no próximo domingo você já pode ministrar uma aula de excelência. No próximo domingo você já pode aplicar o que você aprendeu aqui e já ver a diferença. É algo que você vai crescer com o tempo, mas você já vai ver o resultado na primeira vez que você aplicar o que você aprender aqui no EBD em Foco. Então, é isso que eu desejo para você, que você possa se capacitar, que você possa melhorar como professor e que Deus possa lhe abençoar cada vez mais para que você possa se tornar um professor de excelência.